Nicolas ele não vai sair pra presidente. Mas só com ele, só com as redes sociais dele e com o prestígio e o carisma dele. Aí ele chega, ele cola em vários candidatos do PL, que são mais próximos dele do que no núcleo do Bolsonaro, e estes candidatos ganham, e os candidatos próximos do Flávio não ganham. Se isso acontece, só por isso, a família Bolsonaro já enfraquece demais. Porque aí, entendam o que vai acontecer. O equilíbrio de poder dentro do PL... ele vai mudar. Porque, beleza, todo mundo tá no PL hoje. O problema é que o PL não tem unidade ideológica. O PL não é a missão. E que todo mundo tá na missão, as pessoas entendem o que eu quero dizer. Não, o PL é um balé de gato, entendeu? O PL, assim, cada um por si, as pessoas têm os seus projetos pessoais e tal. Se você tem uma ala do PL que é vinculada a Nicolas e essa ala se elege por conta dos vídeos do Nicolas, o Nicolas se torna a figura mais forte do PL. Se torna mais forte do que o Flávio. Tem um agravante. E aí acabou. Tem um agravante. Tem um agravante nessa questão. É que eu não tinha me tocado. Agora que você falou, o Nicolas, ele tá fazendo uma bancada própria, não só no PL, no Novo. Se ele conseguir tirar voto do... Nossa! Assim, tem tudo está se desenhando pra uma possibilidade, pro fim do bolsonarismo com isso. Mas é isso eu tô explorando nessa direção. Nossa. Se o Nicolas fizer a bancada dele no Novo e fizer a bancada dele no PL e o Flávio não conseguir fazer uma bancada leal a ele, o Nicolas se torna uma figura maior do que o Flávio Bolsonaro. E aí é uma questão de tempo para o Nicolas consolidar essas pessoas, decidir, ele próprio decidir se ele vai ficar no PL ou se ele vai pro Novo. Porque assim, se o Novo ultrapassa a cláusula de barreira, o Novo tá no jogo político. Tá no jogo político, vai ser um partido menor, mas tá no jogo político. E o Zema claramente não é a liderança do Novo. O Zema foi humilhado, está sendo humilhado e vai ser e provavelmente vai ser humilhado na convenção, viu? Eu acho que não vou nem dar a ele. Exato, isso é uma humilhação. Não vai. Mas eu vou discordar dessa parte. Não é presidente se o Novo não passar a cláusula de barreira, o Nicolas ganha mais força ainda. O Nicolas tá fazendo uma bancada própria pra ir pro Novo. Com Exatamente. toda a bancada depois. Exatamente. Inclusive foi acusado, ele veio desmentir, ele nunca desmente nada. Essa parte ele veio desmentir quando veio uma notícia acho que é a Mônica Bergamo que postou. Porque aí ele esvazia o PL. Ele faz o que aconteceu... Ele vira... Lógico, ele vira o dono do Novo. Ele vira o dono do Novo. Até porque esse presidente do Novo, Eduardo não sei das quantas, esse cara é um burocrata. Assim, ninguém conhece esse cara. Quem era pra ser o presidente do Novo hoje seria o Zema, porque o Zema é o maior quadro político do Novo. Mas o Zema não consegue, porque o Zema não consegue transferir voto. Então, se o Nicolas vai, pensa o seguinte, quem decide os rumos do partido, formalmente falando, todos os partidos, todos eles, porque isso é estatutário, isso é definido por lei, são os presidentes estaduais. Se você tem um monte de diretórios regionais, estaduais, e esses diretórios decidem derrubar a Executiva Nacional, eles conseguem derrubar a Executiva Nacional, que foi o que aconteceu com o Amoedo. Amoedo perdeu o mando do partido dele porque os diretórios estaduais do Novo deram um golpe no Amoedo, derrubaram a Executiva Nacional e tiraram o Amoedo da presidência. Aí o Amoedo perdeu o controle do partido. Tecnicamente, por exemplo, na missão, isso poderia acontecer. Todo mundo agora se revolta contra o Renan e contra a Executiva Nacional e tenta tirar o controle. Tecnicamente daria pra dizer, não vai acontecer porque as pessoas são de muita confiança. Mas, do ponto de vista formal, isso é possível. Se o Nicolas vem com um monte de deputados e ele consegue colocar nos diretórios estaduais pessoas interessadas em estar do lado dele e dar o controle do partido para ele, porque as pessoas estão interessadas, antes de tudo, nos seus próprios mandatos, ele consegue tomar o Partido Novo. E aí ele toma o Partido Novo e ele se torna presidente do Partido Novo. Ele se torna presidente do Partido Novo, ele fecha futuramente uma executiva no Partido Novo e ele passa simplesmente a comandar o Partido Novo. Isso não é uma operação extremamente difícil de fazer. Ele pode fazer isso, ele tem meios pra fazer isso. Então, se ele faz isso, ele domina o Partido Novo, cara. Que é um partido que vai ser o segundo partido, ou o segundo ou o terceiro, dependendo da nossa situação, mas é um partido de direita. Tem 3 partidos, digamos assim, de direita: o Novo, o PL e a Missão. E aí ele se torna o controlador do Novo. E aí você sabe que começa a luta 2.0, né? Que é a luta dos jovens, né? Aí a luta que dos jovens não é o... Aí que entra a questão do porquê o Nicolas tá atrás. Aí que entra a questão. O Nicolas, a luta dele não é pra agora, a luta dele é futura. É contra a gente. Por isso que ele tá indo atrás dos ex-MBL e óbvio. gente que está no MBL hoje. A luta porque é o dele seguinte, é contra a gente. saiu a pesquisa Atas que
que com certeza preocupou, porque ele tava se vendendo, ele tava plantando notícias que ele é o cara da geração Z, né? O cara dos jovens. É óbvio. Aí vem a pesquisa e das personalidades de direita, ele tem 8% entre a geração Z e Renan 67. Quem que é o futuro? Por causa do discurso. Quem que é inevitável e quem que é o futuro? Nicolas ou Renan Santos? E é por isso que ele quer os MBLs. Porque ele quer os ex-MBLs, porque ele deve pensar vagamente que esses caras sabem como funciona o movimento. Que eles têm uma compreensão do que aconteceu e que, portanto, eles têm a fórmula. O Pavanato fica falando. É o Pavanato que tá atrás óbvio que eles devem se vender desse jeito. Certamente eles se vendem para o Nicolas com pessoas que sabem a fórmula do que aconteceu. O Costenaro é um cara que deve se vender pro Nicolas com isso. Não sei, eu estou especulando. Mas eles vêm com uma fórmula e colocam o xixi a fórmula no ouvido do cara. O cara fica achando, não, agora eu sei o segredo do MBL. Agora eu vou entender. E a ideia dele é essa, porque a luta dele não é a luta contra o bolsonarismo. A luta dele é contra nós. Porque o bolsonarismo, terminando agora nessa eleição, ou na próxima, o bolsonarismo vai terminar. O bolsonarismo não é uma força política que daqui a 20 anos vai ser relevante no Brasil. O bolsonarismo foi relevante porque tinha o Jair. O bolsonarismo tinha uma figura carismática que está preso e que vai morrer em algum momento porque é velho e tem uma condição de saúde precária. Né? Então é um fenômeno que está passando. Quando os filhos do Bolsonaro, quando o Eduardo, Flávio e o Carluxo não tiverem a figura tutelar do Jair, esses caras eles vão se perder. Eu acho que primeiro eles vão se perder psicologicamente. Eu acho que, por exemplo, a perda do Jair para o Carlos Bolsonaro vai ser, a meu ver, fulminante. Ele não vai conseguir fazer nada após a morte do pai. Acho que ele vai ficar completamente atarantado e sem conseguir fazer política mesmo. Acho eu que o Flávio vai simplesmente desistir de querer ser uma coisa muito grande assim e vai ser um deputado qualquer da direita importante pra ficar roubando e viver a vida dele. E o Eduardo, essa revolução ideológica que o Eduardo sempre quis tocar no Brasil, ele vai desistir. Até porque ele não está no Brasil, ele não pode voltar pro Brasil, ele é pessoa não grata no Brasil, ele tá nos Estados Unidos, ele tá vivendo uma vida muito melhor do que se ele estivesse aqui, sendo perseguido, indo pra cadeia, tendo problemas. Então ele vai desistir e essa família, ela vai abandonar o barco, ela vai entregar aqui. Vai. Façam aí o que vocês quiserem. Então a verdadeira disputa na direita, a verdadeira guerra na direita, ocorrerá entre o grupo do Nicolas e a missão. O grupo do Nicolas e o MBL. Esta vai ser a divisão futura da direita. Daqui a 5, 6, 8, 10 anos, nós vamos estar falando dessa divisão. Desta guerra. E eu vou falar o porquê não está funcionando ele pegar o público, fazer o MBL do B. Porque é o seguinte, a gente sempre teve uma caminhada difícil, professor, mas a gente construiu essa caminhada, a gente fala com o público Z, porque a gente passou pelo Vale da Sombra da Morte da internet e a gente criou a nossa própria linguagem. O Nicolas tem uma linguagem que fala pra boomer. A linguagem dele pra boomer. Os ex-MBLs que vão pro lado dele adotam essa linguagem pra boomer, então eles estão pegando o vício do Nicolas, que vai ser o ponto forte. Tanto que o Nicolas agora, ele tá fazendo, ele fez 1.600.000, né? Votos. Ele tava contando 2 milhões pra fazer essa próxima campanha. Ele vai diminuir a votação. Não sei. Vai. Ele vai porque eu não cravo isso, não sei. Eu não cravo. Porém, o bolsonarista não olha, ele já olha ele com desconfiança por causa dessa confusão, dessa treta. A gente tem Eduardo Bolsonaro falando que ele é traidor, Paulo Figueiredo falando que é traidor, Kim Paim falando todo dia, chama ele de vagabundo, traidor. Sim. Então, eles não confiam, todo mundo já caiu a máscara que o Nicolas tem a própria agenda, entendeu? Caiu a máscara. Mas eu acho que ele é bom o suficiente, aqui eu vou fazer um elogio ao Nicolas. O Nicolas é bom o suficiente de marketing, de rede, de entendimento do jogo, pra conseguir reverter isso aí, velho. Acho que... Será que reverte? Ele tá tentando agora porque ele capitulou. Acho que ele é capaz. Ele viu a merda. Será? Porque é o seguinte, YouTube, a próxima ele fez uma live agora. Ele fez uma live. Ele fez uma live e ele falou da gente, a gente nem ficou sabendo. Sabe por quê? Porque a gente não ficou sabendo. Você tem um corte aí que eu quero reagir? Sabe por que a gente não ficou sabendo? Tinha 700 pessoas ao vivo na live dele no podcast. Mas aí ele não divulgou. Ele não quis divulgar, porque assim, ele consegue botar mais gente que isso, óbvio. É óbvio. Evidente. A gente bota mais gente no MBL News. Tá cansado. Não, calma, tá cansado essa coisa. Todos os canais bolsonaristas, ano de eleição, estão uma merda de view.
Tão fracos, né? Estão todos fracos. Carregar o caixão desse Flávio Bolsonaro, mano, as lives deles são ridículas. A maioria das pessoas que assistem é o nosso público a ficar tirando sarro. Porque, basicamente, você assiste uma live do Flávio Bolsonaro, como não é ele que fala, ele não tem opinião de nada, o que ele tá ouvindo? Ele tá ouvindo os marqueteiros ligados ao Rogério Marinho ou tá ouvindo os filhos? São generalidades. Entendeu? Daí a gente viu ele fazendo aquela... Eu tô muito indignado! Opa! Daí você já pensa, pô, isso aí é o Paulo Figueiredo falando. Tem esse fenômeno do cansaço, mas ainda assim eu acho que na eleição o Nicolas tem bastante estamina, ele consegue... Eu acho que ele vai conseguir fazer muita coisa. Agora, um ponto fundamental do que você falou é... Ele pegou divulgou, pessoas... Tô falando que ele divulgou sim essa live, ele não passou de 1000 ao vivo no podcast de tamanho mediano. Deve ter dado aquela divulgação assim com preguiça, sabe? Não acho que foi... Pô, ele tem 20... Quantos milhões ele tem no Instagram? Ele tem uns 20 milhões no... Como que é uma preguiça você... No Instagram de 20 e poucos milhões, você divulgar, ele tem mais um secundário de 5 milhões. Você sabe que a gente debateu isso com o Arthur, a gente conversou com o Arthur internamente no Nacional. E o Arthur, ele foi bem claro em dizer que... Vamos com calma. E assim, o Arthur entende muito de redes. Se tem uma pessoa que entende bem de redes, ele acha que o Nicolas tem muita força ainda. Eu tô falando que ele vai diminuir, não que ele vai morrer politicamente. Sim. Eu não acho que ele vai chegar nos 2 milhões. Se fosse pra apostar, eu não vou mais apostar com você. Mas eu não vou apostar pra diminuir. 2 milhões. Eu não tô falando que ele vai fazer tipo 300 mil votos. Falando vai fazer 1.200.000. Eu não acho que ele vai aumentar a votação que ele tá pensando. Pode ser. Porque até ele nunca sofreu esse momento, ele não tem parafuso, ele nunca sofreu um momento de perda de popularidade. Até hoje ele sempre ganhou tudo. Era, sabe, não tinha o que falar, ele sempre foi só subindo. O primeiro ponto ali foi com o Marçal, foi o primeiro ponto. Opa! E agora essa guerra com os filhos do Bolsonaro, com o Santos, ele nunca enfrentou isso. É a primeira vez, cara. E tem uma coisa também que eu acho que isso vale para todas as figuras do bolsonarismo. Eles não têm nada a oferecer de diferente. Em 2018 havia uma grande diferença, que é o seguinte, o Jair não tinha sido presidente. Então, assim, as pessoas ficavam aguardando o novo. A novidade de você ter Jair Bolsonaro como presidente de 2018, um cara que tinha um discurso, assim, abertamente de direita, um cara que falava coisas que o Olavo de Carvalho falava, um cara que vinha com um negócio de, não, eu vou realmente perseguir os comunistas e destruir o PT e acabar com a corrupção no Brasil. Isso era muito poderoso, porque isso é o novo. As pessoas tinham essa coisa, engajavam porque era novidade. Que é a nossa situação agora. Nós somos a grande novidade. A novidade dessa eleição é o Renan. E é uma coisa nova, é uma linguagem nova, é um tipo de pré-campanha nova, é uma estrutura formal nova, é uma organização nova, é muita coisa nova. No caso do Nicolas, não, é velho.